Olá, boa noite! Tô aqui, gente, para mais uma live com vocês. Vocês sabem que toda quinta-feira, às 7 da noite, eu tô aqui com vocês na Austrália, né? 7 da noite na Austrália. E às 6 e 7 da manhã, tô aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre alimentação saudável, sobre uma rotina de alimentação saudável com mais saúde e mais bem-estar. E essa semana eu tava pensando, putz, qual vai ser o tema dessa live dessa semana? Eu não sabia direito o que eu ia falar com vocês. E aí eu pensei e me liguei. Óbvio, bora falar de pão e glúten. Porque assim, ó, eu tive essa ideia porque eu já tô há algum tempo estudando como fazer o meu próprio pão, tá? Sim, até agora não deu certo. Inclusive, eu tive a ideia agora de toda vez que eu fizer um pão, eu vou gravar até eu chegar no pão que deu certo, entendeu? Sério, minha cozinha, meu laboratório. Esse é meu pensamento, sabe? Inclusive, se vocês quiserem acompanhar, me sigam lá no Instagram, @byjaine_soares, que eu vou ficar gravando e aí depois eu mostro pra vocês. A hora que esse pão der certo, eu vou compartilhar a receita com vocês, tá bom? Então, minha cozinha, meu laboratório. Muitos experimentos. E é isso que eu desejo pra ti também, sabe? Olhar pra tua cozinha como um lugar pra descobrir, pra experimentar, pra testar, pra inovar e se conectar com a coisa mais importante da tua vida, que é o teu alimento, sabe? Fica uma semana sem tomar banho aí. É tranquilinho. Ninguém vai aguentar teu cheiro. Mas é tranquilinho. Agora fica uma semana sem comida pra te ver o que acontece. Um dia já é muita coisa. Imagina uma semana. Então, sabe? Eu quero que tu comece a ver a tua cozinha como teu laboratório, sabe? Algo divertido, legal, descontraído. E por que não um momento pra unir a família, sabe? Se a família é só de dois, como é aqui em casa, só tu e teu namorado, só tu e teu marido, ou se a família já tem os filhos, sabe? Gente, eu sei que esse sentimento que eu vou compartilhar com vocês agora deve ser também porque eu me sinto um pouco ofendida, porque é a minha profissão, sabe? Mas eu detesto quando eu escuto alguém falando perto de mim que odeia cozinha ou que odeia cozinhar. Gente, socorro, como que tu, sabe? Como que tu fala isso? É, de uma parte tão sagrada da tua vida, sabe? O alimento é sagrado. Odiar é uma palavra muito forte. Mas eu entendo que tem pessoas que não gostam de cozinhar, que tem pessoas que não gostam de cozinha e tá tudo certo. Mas então vamos mudar essa palavra odeio para eu ainda não sei gostar de cozinhar ou eu ainda não gosto de cozinha. Porque aí a gente vai mandar uma nova mensagem pra nossa cabeça. A gente vai mandar uma mensagem de que, tipo, beleza, eu não gosto ainda, mas quem sabe um dia eu posso enxergar minha cozinha de uma nova maneira na minha casa. Enxergar que a minha cozinha é uma parte sagrada da minha casa. É o lugar onde eu vou gerenciar os meus alimentos, onde eu vou gerenciar a comida para toda a minha família, o lugar onde eu vou saber exatamente tudo que eu tô colocando no meu prato, no meu corpo, pra nutrir o meu corpo e que vai me levar aí, ó, por anos da minha vida, sabe? Quanto melhor a qualidade dos nossos alimentos, mais longevidade, mais vida a gente vai ter e mais disposição nessa vida a gente vai ter. E é por isso que eu tô aqui, por isso que eu quero trazer alimentação saudável cada vez mais pra vocês aqui, sabe? Mas enfim, gente, vamos pro tema, né? Então, como eu tava falando pra vocês, nessas minhas andanças na descoberta dos segredos de, né, preparar um pão, eu pesquisei muito, eu li muito, continuo ainda fazendo isso, né, porque ainda não cheguei lá. Assisti muita coisa e pensei, cara, é disso que eu vou falar. É de pão e glúten, entendeu? Pão é polêmico, né? Pão faz mal? Sério, será que pão faz mal? Glúten é ruim? Nossa, já, mas tu é saudável e come pão? Sim, cara, eu como pão todos os dias. Inclusive, eu amo pão. Meu combo de toda manhã no meu café da manhã é pão, ovo e uma porção de frutas. Mais precisamente, mamão. Eu ia falar salmão. Porque eu tava fazendo salmão pro meu jantar agora. Mas sim, gente, meu combo de toda manhã é pão, ovo e uma porção de fruta. E eu sei que isso
o que é aí na grande maioria da família brasileira, esse é o combo de toda manhã, né? O pão não é problema, gente. O problema é o quanto a gente se distanciou do verdadeiro pão e começou a saturar o nosso corpo com glúten, sabe? A colocar uma quantidade muito maior do glúten que o nosso corpo tá tendo desafio para processar, para poder processar aquele alimento ali dentro e fazer a gente ficar bem, sabe? Então, vocês não acham estranho, sério, vocês não acham estranho que lá no tempo da vovó, lá no tempo da minha vovó, no tempo da tua vovó, a gente não ouvia falar sobre isso, das intolerâncias, das alergias, ou se a gente ouvia, era algo muito, muito raro, tipo uma pessoa em cada 10, sabe? Hoje em dia, nos últimos anos, as alergias, principalmente, deram um boom, sabe? E aqui eu já queria te explicar uma coisa, que tem uma diferença muito grande entre a alergia, né? Entre tu ser alérgico e entre tu ser celíaco. Ou seja, entre tu ser alérgico ao glúten e tu ser celíaco. O celíaco é aquela pessoa que ela é definitivamente intolerante ao glúten. Ela não pode nem comer um alimento que foi processado no mesmo equipamento que o glúten passou. Então, para trazer aqui para nossa cozinha de casa, né? Que eu falo processado, parece que tá tudo tão distante lá na fábrica. Vamos trazer para nossa casa aqui. O celíaco, ele é aquela pessoa que ele, por exemplo, se eu não sou celíaco e alguém da minha família é celíaco, se eu cortar uma fatia de pão normal aqui com uma faca e depois eu vou lá e vou cortar o pão sem glúten dessa pessoa celíaca e entregar para ela, essa pessoa pode ter uma reação alérgica, porque ela é celíaca, ela não aguenta nem se passou ali o traço do glúten numa faca. Sabe, se ficou traços de glúten numa faca que foi cortado um pão que tinha glúten. Agora, a pessoa intolerante, a pessoa com alergia ao glúten é aquela pessoa que ela consegue comer o glúten, mas se ela comer numa quantidade muito exagerada, ela vai ter processos alérgicos no corpo, ela vai ter reações alérgicas. Ou pode trancar a glote, ou ela pode ter reações na pele. Entende? Vocês conseguiram entender a diferença? Isso é muito importante de saber, porque a gente confunde hoje em dia. Porque então, é isso que eu quero que tu entenda. Esse foi o boom. E por que foi esse boom das alergias nos últimos tempos? Porque os nossos alimentos, eles estão saturados com o glúten, eles estão saturados com o trigo. A gente não tá consumindo o trigo lá no tempo da vovó, lá no tempo onde a vovó, era ela que preparava o pão dela. Então, ela era aquela que preparava às vezes, desde da farinha dela de trigo, até o momento onde ela ia preparar o pão dela, que não passava, que basicamente era o quê? Farinha, água e o fermento. E o fermento dela era o quê? Água e farinha, e ela deixava aquele fermento lá fechadinho, fermentando até fermentar essa mistura, né, de farinha com água, para ela colocar no pão dela e fazer esse pão crescer e virar um pão. Então, entende? E hoje em dia, já no tempo de hoje, o nosso pão, ele é um pão ultra processado. Ele não é como o pão lá do tempo da vovó, que era um pão descansado, sovado, relaxado, com tempo para passar por todas as fases dele, sabe? Sabe aquele pão fofinho, sabe? O nosso famoso pão de fermentação que a gente conhece hoje em dia. Que é apenas um pão que ele tem tempo para se tornar, né, o pão, para crescer, para passar por todas as fases. Ele não é acelerado pela indústria como a gente vê hoje, que é esse pão que passou por muitos processos, né, que não é só a farinha, a água e o sal, é uma mistura de várias farinhas, enriquecido com vários aditivos para que o pão mature logo, para que o pão conserve por mais tempo, né, e em muitos casos até renda mais, porque numa fábrica eles estão fazendo uma grande quantidade, né? Então, é óbvio que eu não tô aqui para te dizer que tu tem que ser aquela pessoa
que tem que preparar o teu pão, porque eu tô preparando, porque eu tô querendo descobrir como preparar o meu próprio pão, e tô aqui querendo dizer, não, agora o pão que é bom é o pão que tu prepara em casa, os outros são tudo ruim. O que eu quero te falar com tudo isso é pra te começar a perceber a qualidade do pão que tu vai ter aí na tua casa. Tu já comeu aquele pão que depois que tu come, tu sente uma sensação de peso no estômago? Ou que tu sente uma queimação nessa parte? É uma queimação, uma azia, sabe? Esse pão é um pão muito pesado. O teu corpo não conseguiu digerir ele com facilidade, sabe? Ele tá tendo dificuldade pra digerir isso. Por isso que tu tá sentindo essa queimação, por isso que tu tá sentindo esse peso. Ele tá ali há muito tempo, teu corpo tá ali, ó, muito tempo processando ele, sabe? Por quê? Porque ele é um pão que tem muita coisa. Então, o que eu quero que tu comece a pensar? Quando tu for comprar um pão hoje em dia, aí na tua casa, na tua semana, lá no mercado, não deixa de comprar o teu pão no mercado, sabe? Mas começa a pensar na qualidade desse pão, começa a olhar ali o rótulo. Quanto menos ingredientes, melhor, gente. Quanto mais o ingrediente for farinha, eles colocam uma quantidade ali legal de vitamina, geralmente eles enriquecem o pão com ácido fólico, vitamina como tiamina, essas vitaminas assim. Então, a farinha, as vitaminas, sal, às vezes eles colocam óleo e pronto, sabe? Um pão que tenha menos processos, menos números nos ingredientes, menos ingredientes que a gente não conhece. Ou então, se tu tiver oportunidade, vai na padaria mais próxima da tua casa ou na loja natural mais perto da tua casa e procura por um pão de fermentação natural, que é um pão que com certeza passou por o menor processamento possível. Vai ser só farinha e aquele fermento que é a farinha e a água que só ficou descansando por mais tempo, sabe? Então, é tudo isso que eu quero que tu comece a entender, sabe? Por isso que tem tanta gente aí com alergia hoje em dia. Na verdade, essa pessoa, ela tá saturada, ela tá consumindo uma quantidade muito além do que o corpo dela consegue metabolizar do glúten. Agora, eu te pergunto, será que essa pessoa, se ela fizer uma reeducação alimentar, né, começar a se alimentar de forma mais saudável, passar a consumir um pão de fermentação natural, junto com uma dieta mais balanceada, rica em frutas, em verduras, em cereais de boa qualidade, será que esse corpo ele não modifica? Será que essa sensação, essa alergia, de repente, não vai embora? Porque às vezes a alergia dessa pessoa não vem só do pão saturado em glúten, entende? Como que tá a dieta dessa pessoa no dia a dia? Se você for aquela pessoa que acorda consumindo um pão, depois almoça um hambúrguer que tem pão, depois come biscoito no lanche da tarde que tem trigo, consequentemente tem glúten, depois tu janta um macarrão que consequentemente tem trigo e tem glúten, olha a quantidade de glúten que tu já ingeriu nesse teu dia inteiro, sabe? Tu não deu espaço pro teu corpo processar esse alimento, entende? Então, agora pensa comigo. Se tu consome ali um pão pela manhã, depois no teu lanche ali da manhã, tu come um cereal, né? Como um overnight oat, né? Uma aveia, overnight aveia ali, com frutas, ou um iogurte com frutas, ou um pudim de chia com frutas e castanhas. Depois no almoço ali tu vai comer um prato delicioso, com verdura, com arroz, com feijão. Depois, mais no teu lanche da tarde, de novo, tu vai comer uma porção de frutas. Tu consegue ver o espaço de tempo que tu deixou o teu corpo metabolizar esse glúten lá da manhã? Esse glúten lá do pão da manhã? Tu deu espaço, sabe? Tu deu tempo pro teu corpo processar tudo isso, porque ele pesa realmente, o glúten ele sustenta, então ele pesa o nosso corpo, o nosso organismo, sabe? Então, gente, hoje nós vamos combinar que o pão o pão e o glúten não é mais um vilão, não é vilão. O que é um vilão pra gente é a quantidade que a gente tá colocando no nosso dia do glúten e a qualidade, sabe? Então, vamos combinar que a gente vai construir uma nova visão
sobre esse alimento, sobre o pão e sobre o glúten, uma nova relação com eles, né? Então, eu queria te deixar um tema de casa hoje. Posso? Nessa semana, tu vai escolher um dia da tua semana, e nesse dia, tu vai contabilizar quantas vezes no teu dia tu consumiu alimentos com glúten. Pão, macarrão, biscoito, crackers, todas essas coisas, né, que tem glúten. Fora aqueles salgadinhos e porcariazinhas que às vezes a gente come, que tem glúten e a gente nem sabe. Então, tu vai anotar. Porque às vezes a gente fala, nossa, eu tô me sentindo mal, nananã, e a gente nem nota a quantidade de vezes que a gente tá consumindo isso e saturando o nosso corpo, sabe? Então, tu vai fazer isso. E aí, tu vai ficar chocada quando tu perceber que tu tá, assim, ó, tu não tá dando espaço pro teu corpo metabolizar esse nutriente, que ele é pesado, ele precisa de tempo, né? Não é à toa que para fazer um pão ali no tempo da vovó, lá o pão do tempo da vovó de fermentação natural, precisa de tempo, por isso que a gente não quer fazer, né? É um pão que precisa de dias ali pra farinha com a água que fica no potinho virar fermento fermentar, depois precisa ali de horas para esse pão, precisa ali de um tempo para sovar esse pão, depois precisa de horas para esse pão crescer, depois precisa de horas para esse pão ficar descansando, depois precisa de mais um tempo para esse pão assar. Então, pensa que tudo isso depois é o nosso corpo que vai fazer, que vai metabolizar lá dentro da gente, né? Então, por isso, se tu sente inflamação, se tu sente queimação no teu estômago, se tu sente inchaço, ou desconforto, né, distensão abdominal, é muito importante que tu faça esse exercício, sabe? Faz esse exercício de tu perceber o quanto de glúten tu tá consumindo. Às vezes tudo isso é causado porque tu não tá dando espaço pro teu corpo, sabe? E aí depois, então, né, falamos da parte ruim, digamos assim, né, de tu se chocar ali, de tu ver que tu precisa reeducar esse teu corpo, reeducar essa tua rotina aí de alimentação saudável, né, ou começar a ter uma rotina de alimentação saudável, melhor dizendo, né? E aí tu vai então escolher um outro dia e tu vai fazer o inverso. Tu vai começar o teu dia comendo uma fatia de pão com um ovo, com uma porção de frutas. Depois lá no lanche da manhã, em vez de se tu come biscoito ou alguma coisa assim, tu vai comer um iogurte com frutas e sementes, ou castanhas, ou chia, ou aveia. Depois tu vai pro teu almoço. Se tu come macarrão no teu almoço, né, coisas muito dessa maneira, tu vai trocar. Tu vai escolher um almoço mais balanceado, com uma salada, uma boa proteína, leguminosas como um feijão, uma lentilha, um arroz. Depois tu vai fazer um jantar balanceado também. Não vai terminar ali comendo café na noite. Nesse dia tu vai escolher ou um omelete bem gostoso, né? Por que não? Com uma salada, mas tu vai escolher uma coisa mais leve, se tu é uma pessoa que gosta de tomar um café, uma coisa mais leve na noite, escolhe um omelete, uma coisa mais leve assim. E tu vai perceber também, vai anotar como que tu se sente. E aí, gente, aí vai ser incrível tu ver essas duas diferenças e perceber. Tu vai perceber na prática como que o teu corpo vai reagir, sabe? E de novo, o intuito dessa live aqui não é te fazer não comprar mais o pão do mercado, ou dizer que o glúten é ruim, ou te dizer que tu não tem que comer pão com glúten, que o pão faz mal. Pelo contrário, eu quero que tu coma teu pão sim. Mas eu não quero vir aqui pra falar pra gente se restringir. Se a gente não tem um problema como um celíaco, né, que precisa restringir, porque tem uma alergia seríssima. Mas se tu é uma pessoa ali não tem essas questões, não tem por que cortar. Mas eu quero que tu comece a fazer trocas conscientes, sabe? Trocas melhores. Que tu comece a perceber a qualidade do que tu tem na tua casa, tá bom? Então, mais uma vez agora para finalizar essa live de hoje, pão faz bem, gente. É gostoso, a gente só precisa relembrar o que é um pão de verdade, né? Que é aquele pão menos processado possível, de preferência um pão ali de fermentação natural, ou um pão caseiro, ou um pão com o menos possível de ingredientes.
Se tu não consegue ainda ter o pão de fermentação natural, se tu ainda não consegue preparar o teu pão, não tá disposta, não tem esse tempo, começa indo lá no teu mercado, na tua semana e escolhendo um pão com o menos possível de ingredientes, entendeu? O pão mais integral possível, que seja o menos ingredientes possível, o mais perto de pão mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Espero que eu tenha deixado claro tudo isso que eu tô estudando, tudo isso que eu tô aprendendo e que eu já sei que eu posso compartilhar aqui com vocês. Se ficou qualquer dúvida, como sempre, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder. Me segue lá no Instagram para vocês ficarem de olho. Quando eu acertar a minha receita, quando eu aprender minha receita de pão, eu vou compartilhar lá. Podem me cobrar. E é isso, que vocês tenham um resto de semana maravilhosa e até a próxima. Tchau!